Meus amores, senhoras e senhores de todo o Brasil, ligados, conectados aqui no canal A Bordo Notícias. Depois de Dias Toffoli, agora o próximo é Alexandre de Moraes. E olha que a gente ainda nem teve a notícia de que a Polícia Federal entregou o relatório com a parte que trata do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Entregou uma parte ali que fala do Dias Toffoli, o que culminou com a derrubada do ministro Dias Toffoli, e agora estão mirando Alexandre de Moraes. Só que internamente falando, os ministros já querem que o Dias Toffoli meta o pé. A conversa que nós temos é que está insustentável a permanência do ministro Dias Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes está usando as armas que tem. Essa semana ele foi para cima do governo, ele foi para cima da Receita Federal, que é um órgão do governo, de uma certa forma, e o bicho está pegando também. Olha só, ministros do STF dizem que atos de Moraes podem levá-lo ao isolamento. A decisão do magistrado sobre a Receita Federal desagradou seus colegas. Claramente, obviamente, o ministro Alexandre de Moraes usou o poder que tem para poder blindar a si e a sua esposa. Na verdade, o ministro, ele está cuspindo sangue pelas veias, né? Não sei se é pelas ventas, né? Tá cuspindo sangue pelas ventas, né? E tá aí com sangue nos olhos. A gente vai te falar tudo isso a partir de agora. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar a Receita Federal rastrear quem teria acessado os dados dele e de seus familiares incomodou colegas do Supremo Tribunal Federal. O ato ocorreu no âmbito do inquérito sigiloso das fake news, aberto em 2019 sob a presidência do ministro Dias Toffoli, que definiu Alexandre de Moraes como relator. Suspeita-se no STF que a Polícia Federal tenha feito apurações contra membros da corte, sem o consentimento deles, em meio ao escândalo do Banco Master, do qual pôs a Polícia Federal e a corte em atrito. Parou aqui a matéria, então quer dizer, ontem nós estávamos discutindo isso lá no programa Tamo Junto, ao qual eu participei aí com o nosso querido Mário Robert e o Victor Mota. Quer dizer que para a Polícia Federal investigar ministros precisa de consentimento deles. Suspeita-se no STF que a Polícia Federal tenha feito apurações contra membros da corte sem o consentimento deles. Olha só que legal, hein? Eu apronto, aí a polícia, né, vai me investigar. Opa, eu não estou é contra o meu consentimento, hein? Eu sou um mero mortal, né? Eu não sou ministro da Suprema Corte. Então tá bom. Conforme um juiz do STF, ouvido pela coluna da Oeste, em caráter reservado, Moraes não poderia ter usado a investigação que começou há 7 anos para tal. A função não era essa. Constatou ao mencionar que algumas atitudes podem levá-lo ao isolamento. Além disso, o juiz do STF não comunicou os pares de seu ato. Foi o que relatou a Oeste, um integrante do tribunal. O interlocutor dos ministros acrescentou que o clima nos bastidores é cada vez pior, sobretudo depois do site Poder 360 divulgar trechos literais da reunião que tirou Dias Toffoli da relatoria do caso do Banco Master. Na corte, cogita-se que o encontro foi gravado. Uau, meus queridos! Tá rolando uma treta muito grande dentro do STF. Tá rolando uma treta muito grande. Há uma desconfiança que o Dias Toffoli tenha gravado a tal reunião, mas isso né, nos bastidores. Você já percebeu que tudo o que Alexandre de Moraes faz, a mídia fica sabendo? Às vezes a imprensa fica sabendo
as medidas de Alexandre de Moraes antes mesmo do réu, da defesa dos envolvidos, dos advogados ficarem sabendo. A imprensa tem mais informação, o ministro dá mais publicidade aos seus atos do que os demais e, principalmente, sempre tem alguém com informação privilegiada. Você se lembra da Daniela Lima, que toda hora estava com o celularzinho dela? O ministro está me mandando figurinha. Olha o que o ministro disse. O programa rolando ao vivo, tá? E a Daniela Lima falando com o ministro da Suprema Corte. Olha que loucura. Olha onde o nosso jornalismo brasileiro chegou. E não, o jornalista não pode, Fábio, falar com o ministro? Pode. Mas imagina, trocando figurinha, trocando conversas do tipo bem irônicas. Quando alguém falava, não, o Brasil está sob controle, só não sabe de quem. E o ministro mandando figurinha, sabe? Eu não estou dizendo que é Alexandre de Moraes. Não posso acusar também que o Alexandre de Moraes é quem teria, por um acaso, gravado a tal reunião. Mas, lembrando a todos vocês, que é modus operandi de Alexandre de Moraes entregar tudo à imprensa antes de falar até com os envolvidos no caso. E agora o que aconteceu? Para você ter uma ideia, as falas foram divulgadas, a íntegra das falas. Quem participa de uma reunião e de repente conta para outra pessoa, olha, em dado momento, a ministra Carmen Lúcia disse isso, disse aquilo. A pessoa, por mais que ela lembre de todos os detalhes, ela não vai conseguir reproduzir ponto por ponto, vírgula por vírgula, aquilo que a pessoa falou. Ainda mais de várias pessoas. Então, por exemplo, teve a reunião e daqui a pouco o Poder 360 foi lá e publicou a matéria com um resumo. Não, a ministra Carmen Lúcia disse isso, disse aquilo. O ministro Gilmar Mendes disse isso, disse aquilo. Porém, as falas de Dias Toffoli não foram reproduzidas. As falas de Alexandre de Moraes também não foram reproduzidas à íntegras. Houveram relatos, mas não foram reproduzidas à íntegra. E aí a desconfiança caiu sobre o ministro Dias Toffoli. Só que nós temos Alexandre de Moraes também. É fato, meus queridos, que as decisões de Alexandre de Moraes estão levando ele ao isolamento. Só que passou da hora, ministros da Suprema Corte, de vocês fazerem isso. Vocês, sobre o pretexto de salvar a democracia, tá bem? Vocês estão blindando Alexandre de Moraes há muito tempo. Há muito tempo. A conversa entre nós, os meros mortais, os cidadãos brasileiros, pagadores de impostos, é que vocês elegeram Alexandre de Moraes numa espécie de o pitbull raivoso do Supremo Tribunal Federal. Isso daqui não é um ataque, não. É uma informação a esses ministros daquilo que corre no meio da sociedade brasileira. Eu me lembro muito bem que o doutor Sebastião Coelho meteu o dedo na cara de ministros do STF e falou: entre vocês aqui estão os seres humanos, os cidadãos mais odiados pela população. Nossa, os ministros viraram o bicho em relação a isso. Só que nessa reunião, por exemplo, a Carmen Lúcia, ela chegou a dizer: eu pego um Uber ou um táxi, né? Ela disse táxi, eu pego um táxi e o motorista reclama da atuação do STF. Nossa, é a ministra, pelo amor de Deus. Imagine você sendo um motorista de táxi e entra aí no seu táxi a ministra Carmen Lúcia. O que você teria para dizer para ela? Pois é, parece que alguém andou falando tudo o que tinha vontade de falar para a ministra Carmen Lúcia. E aí, meus queridos, é aqui que o bicho pega, tá? Sabe por quê? Porque ela ouviu e levou isso para a reunião. Olha só. Veja bem.
A população está odiando o STF. Só que, meus queridos, agora, o que acontece? A situação está ficando insustentável na questão do Dias Toffoli, tá bem? E também do Alexandre de Moraes. Olha só, há um incômodo, um desgaste desses ministros da Suprema Corte, como eu disse, que já eram, né, para estarem isolando Alexandre de Moraes há muito tempo. É fato que ministros não concordam com a atitude de Alexandre de Moraes. O próprio ministro, ex-ministro, né, o Roberto Barroso, presidente do Supremo, se incomodou com a atuação de Alexandre de Moraes. E engraçado que nunca fez nada, né? É tanto que o que ele fez foi agir covardemente e deixar a Suprema Corte. Investigação sobre vazamento de dados azeda de vez o clima no STF. O clima entre ministros já ruim pós o caso do Banco Master, piorou depois de que Moraes decidiu investigar o vazamento de dados de magistrados. Outra, há uma suspeita, a gente até trouxe esse vídeo do Dr. André Marcília, há uma suspeita, tá, de que os ministros da Suprema Corte têm medo de Alexandre de Moraes, que supostamente teria feito uma espécie de dossiê contra cada um dos ministros. É cobra engolindo cobra, não é verdade? É cobra engolindo cobra. Essa decisão do Alexandre de Moraes de investigar esse vazamento de dados fiscais, como a gente já está falando aqui, dos integrantes lá do STF e também dos seus familiares, azedou de vez o clima na corte, que já vinha muito ruim nas últimas semanas em razão aí do caso do Banco Master. Tem os bastidores, tá? Nos bastidores, ministros que costumam fazer oposição a Alexandre de Moraes dentro do Supremo reagiram à decisão do colega de mandar a Receita Federal rastrear quem teria acessado os dados de integrantes da corte e de seus familiares. Vocês sabem muito bem alguns nomes que fazem oposição ao ministro Alexandre de Moraes, né? André Mendonça, Luiz Fux. Na avaliação de um influente ministro, ouvido pela coluna do portal Metrópolis, Moraes seria ilícita a avaliação desse magistrado, que somente o presidente do STF, Edson Fachin, poderia ter feito essa solicitação direto à Receita Federal. Ele é vice, né? Ele não é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Você imagina Alexandre de Moraes sendo o presidente do Supremo Tribunal Federal. Você imagina só como seria a atuação do ministro Alexandre de Moraes à frente do STF. Sem ser presidente, ele já está fazendo o papel de ministro presidente, porque se há aí algo que está prejudicando os ministros e o papel seria do presidente, o Edson Fachin, na verdade eu vejo, tá bem, eu não quero desrespeitar ninguém, mas eu vejo o Edson Fachin como um presidente fraco. Essa é a grande verdade. Um presidente fraco, me parece ser uma espécie de ponte para poder levar o Alexandre de Moraes até a presidência. Você sabe que há um rito, né, ali, não é por eleição, é por vez mesmo, agora é a vez do ministro. E me parece que o ministro é mais fraco do que o Luiz Roberto Barroso, hein? Parece que esse ministro que aí está como presidente, esse cara ele vai sofrer e muito aí nas mãos de ministros como Alexandre de Moraes, como Gilmar Mendes, porque é fraco. Eu percebo que ele é fraco. É claro, é um ministro da Suprema Corte, nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, mas para mim, na minha concepção, vai ser um ministro fraco, vai ser um ministro que vai ser influenciado, não é alguém para influenciar, é alguém para ser influenciado, tá bem? Eu estou com um pequeno problema aqui em relação ao computador, em relação ao nosso sistema aqui, que anda bem pesado,
Também está bem complicado aqui. Estou alguns minutos, né, esticando a conversa aqui, mas na verdade a minha intenção era chegar no vídeo do Dr. André Marcília, explodindo tudo para você que está ligado aqui no canal Aborda Notícias, beleza? Sejam bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência maravilhosa que vocês fornecem, que vocês têm dado aqui ao nosso canal. Aliados de Moraes contaram à imprensa, falaram ao portal Metrópolis, que o Moraes está com sangue nos olhos e sede de vingança para descobrir quem foi que contou que a mulher dele tinha um contrato de 130 milhões com o Vorcaro. E tudo que a gente soube a partir dali, que ele fumava charuto. Eu não estou falando para você que tá terrível, olha aí. Num bunker com Vorcaro, que a esposa dele teve um crescimento patrimonial de 200% em um ano, que se você fizer a conta até o final da carreira do Moraes, ela teria um crescimento patrimonial maior que o PIB mundial de 2025. Ele tá bravo, com sangue nos olhos, buscando se vingar de tudo e todos. Quem pode parar o STF? Quem pode parar o Moraes nesse contexto, meus caros? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês antes se inscrevam no canal, deixem um like, cliquem no joinha e também considerem se tornar membros aqui do nosso canal. Bom, o Moraes, ele instaurou um regime de terror no Brasil. Ele está fazendo agora o que ele já fez em 2019, só que a imprensa estava induzida por dinheiro público no seu coma, um coma induzido por grana do Estado, um coma induzido por dinheiro público, e não deu bola. Na verdade, a imprensa não deu bola, seja por isso, seja porque a partir de 2019 o STF começou a atacar a política. Enquanto atacaram a política, os bolsonaristas, a imprensa achou ótimo. Agora o que Moraes está fazendo é o que viciaram o Moraes a fazer, que é atacar os seus adversários usando toda a sua força. Cadê aqueles memes dos jornalistas, não é, que eles colocavam vigiar e punir, muito gostoso? Tá gostoso agora? 7 anos fazendo um Rottweiler morder os outros, agora tá gostoso porque tá mordendo você, não é? Não tá gostoso agora quando o Rottweiler resolve morder você? Cadê aquele meme lá? Muito gostoso, vigiar e punir. Lembram-se desse meme? Olha, esse regime de terror, o Moraes está repetindo, é um repeteco do que ele fez e sempre fez. E agora, no entanto, a imprensa está preocupada, claro, porque agora a coisa não envolve só política, envolve corrupção, envolve dinheiro, envolve destruir o Estado, porque o Moraes, para descobrir ou para fazer aquilo que ele quer, esse sangue nos olhos, ele já tinha muito sangue nas mãos, não é? Do Clezão, de outras pessoas, mas agora ele está com sangue nos olhos, sede de vingança. Esse desejo de vingança dele, muito provavelmente, pode destruir todo mundo. O Estado inteiro, né? O Moraes pode destruir todos aqueles que deram início a essa onda de críticas ao Supremo. Banqueiros, a grande imprensa, a velha mídia, né? E até o Poder Executivo. Ele fez, inclusive, uma referência, né? O Moraes, esses aliados do Moraes disseram que ele quer chegar até mesmo no Poder Executivo. Provavelmente uma referência à Polícia Federal, em especial o setor que investiga o caso Master, e também, óbvio, a Receita Federal e o COAF, ou seja, todo o Estado, todas as instituições. O Moraes quer se vingar do Brasil, porque chegaram na mulher dele. Opa, comigo ninguém mexe. Mexeram com o ditador. Vocês percebem o lugar em que a gente está? Agora é que a imprensa entendeu, depois de 7 anos. Agora é que talvez o Congresso esteja entendendo, depois de 7 anos de subserviência do Hugo Mota e do Alcolumbre a essas figurinhas lamentáveis que estão dentro do STF. Agora ele é um monstro imparável e certamente, eu já disse isso no vídeo anterior, não está sozinho. Não está sozinho, não é só ele o Toffoli. É mais gente que está nesse bonde. Tá? Tem lá, provavelmente, junto com eles, Gilmar, Dino, essa Zanin, essa turma toda. A turminha. Bom, muito bem. E quem vai parar agora essa turminha? Ou, dentro dessa turminha, se o Moraes despirocou, quem vai parar o Moraes? Quem, dentro dessa turminha, é capaz de segurar a onda do Moraes? Se ele está, inclusive,
atirando contra os seus próprios colegas, com possíveis dossiês, investigando tudo e todos. Sabe-se lá se não está investigando inclusive os colegas. Quem vai parar? O Congresso? Um Congresso que eles desmantelaram? O povo que está com medo de ir para as ruas? A polícia que está sendo investigada? Quem vai parar o Moraes? Bom, o Brasil está perdido, entregue à completa loucura do Moraes. Loucura que nós todos, né, aqui criticamos há 7 anos e que boa parte da imprensa e do Congresso aplaudiu. Aplaudiram a loucura. Agora aguenta. Se você gostou desse vídeo, se você gostou... Muito bem, segue lá o Dr. André Marcília nas redes sociais, vai lá no canal do YouTube dele, tem muita informação lá, beleza? Mas vai depois, tá bom? Agora não, agora você tá aqui comigo. Pelo amor de Deus, fica por aqui, eu preciso de você, beleza? Pessoal, colabore e contribua aqui com o canal Abordo Notícias. Nós precisamos da sua ajuda financeira para poder continuar tocando o barco por aqui, levando, tá bem, esse conteúdo de qualidade para você. E toda ajuda será muito bem-vinda aqui ao nosso programa através de um Pix qualquer valor. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer aqui o nosso programa. Colabore, abençoe o canal o Abordo Notícias. Muito bem, olha só, eu quero falar para você de um medicamento que tem revolucionado a vida de milhares de brasileiros. Estou falando do Fórmula para Diabetes. É um medicamento aí que eu conheço, que eu provei, gostei, indiquei para minha mãe, faço uso, a minha mãe também faz uso até hoje. Porém, esse medicamento eu adquiri ele lá no estado de Rondônia. Quando eu voltei para São Paulo, estava de férias lá, quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei preocupado. Caramba, o medicamento é tão bom, vou falar com o Luiz para ver como é que eu faço para comprar esse medicamento aqui em São Paulo. E aí o Luiz falou, não, Fábio, eu mando para você. E desde então, né, eu tenho adquirido esse medicamento e eu não viria aqui falar de um medicamento que eu não conheço. O Fórmula para Diabetes vai ajudar a controlar o seu diabetes. E, embora seja um produto que é 95% natural, fitoterápico, que não tem efeitos colaterais, tá bem? Embora, né, porque às vezes a gente vê tanta propaganda, né, de medicamento natural, que às vezes a gente passa até a não confiar muito em produto natural, né? Por exemplo, a gente viu isso para mim foi o ó. É por isso que eu não viria aqui falar de qualquer medicamento para você. Por exemplo, Ora por Nobres, né? Vocês viram tanta propaganda de Ora por Nobres e descobriu que o Ora por Nobres não serve para nada, né? Não serve para nada, absolutamente nada. É tanto que você não vê mais propaganda de medicamento nenhum que é oriundo de Ora por Nobres. Foi proibido, tá bom? Fazer propaganda, vender medicamento de Ora por Nobres, porque não serve para nada. Aí você que tá me vendo agora, não, Fábio, é bom. Ok, tá? Mas entenda que você tem a sua crença, mas oficialmente não é um medicamento que não vai servir para nada como medicamento, tá? Como alimento até pode ser. Então, o Fórmula para Diabetes tem mudado a vida de milhares de brasileiros. E como eu estava falando, né? É um produto que é 95% natural. Então, ou seja, é um produto que não vai trazer efeitos colaterais a você. Não tem contraindicação, você não precisa de receita médica. Só que esse medicamento ele foi incluído na sua fórmula o que há de melhor, né, na questão aí para auxiliar o seu tratamento aí contra o diabetes, tá bem? Você pensa assim, dizem que isso daqui, se eu fizer o chá, ele vai baixar a minha glicemia. Tá lá, tá incluído lá. Ah, não, mas aí o pata de vaca, que é um medicamento, acho que é uma erva, né? Tá incluído lá. Então, o que tem de melhor para poder baixar a glicemia está incluído nesse medicamento, tá bom? Então, você vai falar com o meu amigo Luiz, através desse WhatsApp que tá aí na tela, e você vai solicitar o seu medicamento e você pode adquirir um pote para você iniciar aí o seu tratamento. Depois, ou se você já por um acaso quiser adquirir o medicamento aí para um tratamento completo de 1 ano, você vai falar com o nosso amigo Luiz e ele vai estar aí apresentando para você as melhores condições, tá bom? É claro, tudo isso com o auxílio de práticas de exercício,
uma boa alimentação para você mudar aí a sua vida, mudar a sua rotina com esse medicamento. 69985004392. Um detalhe, quem atende é o próprio Luiz, é o proprietário aí dessa farmácia de manipulação que envia para o Brasil inteiro, tá? Fala com o Luiz e ele vai lhe auxiliar como usar o medicamento e pode ter certeza, você começa tomando duas cápsulas por dia e depois você passa a usar uma cápsula, porque realmente controla o nível de glicemia aí, exatamente o nível de açúcar no sangue cai lá embaixo, tá bom? Então, cuide-se, tá, gente? Diabetes leva à cegueira e tantas outras doenças aí, outras consequências, né, dessa doença terrível. É a terceira doença que mais causa morte no mundo, tá bom? Infarto, câncer, diabetes. Então se cuida, pelo amor de Deus, beleza? Se cuida, pelo amor de Deus. Muito bem, em meio a tudo isso que eu estou te contando, a gente se deparou com essa notícia aqui, ó. Chefe da Polícia Federal viaja com Lula à Ásia em meio a críticas do STF. A tensão entre o Supremo e a Polícia Federal cresceu depois que Andrei Rodrigues entregou um relatório que liga Dias Toffoli ao Banco Master. A concepção dentro da Suprema Corte e também de Dias Toffoli é que Lula agiu nessa situação, que Lula teria, de uma certa forma, autorizado o Andrei Passos Rodrigues a fritar o ministro Dias Toffoli. Para quem me acompanha já deve saber de que o Andrei Passos Rodrigues é alguém que está debaixo do guarda-chuva de Lula, é alguém que é ligado a Luiz Inácio Lula da Silva e está lá cumprindo tabela. Grande responsável aí, de uma certa forma, por condenar Jair Messias Bolsonaro, né, pelas denúncias que levaram Jair Messias Bolsonaro a 27 anos de condenação, tá bem? Então está cumprindo bem o papel. Ele foi escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva, algo que Bolsonaro não pôde fazer enquanto presidente do Brasil. Ele não pôde indicar o diretor da Polícia Federal, que foi impedido aí por Alexandre de Moraes. E agora estão os dois viajando. Eu até comentei, né? Nem sempre será o destino ou o percurso. Como assim, Fábio? Do Brasil até a Ásia é o quê? 30 horas de viagem? Tiveram muito tempo para conversar e alinhar as coisas, né, dentro aí do avião presidencial, né? Pois é. E lá também, né, estão juntinhos e reunidos ali, vão à Coreia, né? Eu acho que a Índia, estão lá eles passeando com o nosso dinheiro, tá bom? Aqui, a Polícia Federal está rachada em relação ao escândalo do Banco Master. Existiria um pequeno núcleo de agentes lotados em Brasília que estaria alinhado com as vontades do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Pois é, meus queridos. A gente tem, né, uma panela dentro da Polícia Federal, tá? Aqui no nosso dito popular, né, na nossa fala que todo mundo entende, uma espécie de panela, tá? De uma galera que é alinhada às vontades aí do do diretor-geral da Polícia Federal. E isso está acontecendo depois desses recentes desdobramentos do escândalo do Banco Master. É o que a reportagem da revista Oeste conseguiu de informação, né? O integrante da corporação com mais de 20 anos de experiência. Segundo essa fonte, existiria um pequeno núcleo de agentes lotados em Brasília que estaria alinhado com as vontades do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele, por sua vez, atuaria em benefício do governo Lula e do Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falei? Agora, depois de toda essa operação, Lula pega o diretor-geral da Polícia Federal e enfia num avião e vai para onde? Vai para a Ásia. Esse grupo de policiais federais
os governistas, seria composto por núcleos. O primeiro seria composto por jovens recém-formados da Academia Nacional de Polícia e, portanto, facilmente influenciáveis. O segundo contaria com policiais federais mais velhos, quase exclusivamente oriundos da região Nordeste, com clara preferência pelo PT, o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa situação estaria provocando um grande descontentamento na corporação, não apenas pelas arbitrariedades consideradas cometidas pelo STF em realizar por meio da Polícia Federal, mas também pelo fato de o grupo governista receber uma série de vantagens e mordomias, como numerosas viagens, pagamento de diárias e deslocamento no exterior. Um grupo de delegados espalhados em diferentes estados brasileiros estaria tentando resistir a essa situação, levando adiante investigações consideradas incômodas pelo Palácio do Planalto. O caso do Banco Master é o emblema dessa situação. As informações presentes no telefone de Daniel Vorcar, o ex-CEO ou dono, do Banco Master, poderia gerar uma série de inquéritos policiais. Andrei Rodrigues estaria dividido entre tentar abafar as investigações e enfrentando a ira de seus colegas de classe, ou permitir que eles avancem, provocando a ira do Planalto e também do STF. Até o momento, o diretor-geral da Polícia Federal conseguiu se movimentar agradando gregos e troianos, pois o relatório de 200 páginas que indica potenciais crimes cometidos pelo ministro Dias Toffoli do STF foi entregue ao presidente da corte, o Edson Fachin. Entretanto, essa medida foi tomada pois o próprio Lula teria interesse em remover Toffoli do cargo para conseguir nomear mais um ministro, que poderia ser o senador Rodrigo Pacheco. A fritura começou. A fritura começou. E é óbvio que uma instituição como a Polícia Federal, imagina a Polícia Federal não poder fazer o seu próprio trabalho. Imagina que que esses delegados não podem fazer os seus próprios trabalhos. A Polícia Federal, que tanto nos encheu de orgulho, agora é usada para poder perseguir políticos, para poder passar a mão em aliados políticos, poder agradar STF, agradar Luiz Inácio Lula da Silva. Imagina, a que ponto nós chegamos. Aí você imagina se fosse criada aquela tal guarda... Como é o nome, gente? Eu esqueci o nome. Aquela guarda que o Lula, com Dino, à época, ministro da Justiça e Segurança Pública. Não a Guarda Nacional, porque já existe, a Guarda Nacional, mas uma outra guarda que eles estavam querendo criar. E para tirar os poderes aí do Exército e também da Polícia Federal. Você imagina o que seria ali uma espécie de guarda revolucionária bolivariana. Imagina só. Pois é, mas aí está a Polícia Federal explodindo tudo, ainda conseguindo fazer algumas movimentações. Essa que levou à queda do ministro Dias Toffoli é uma movimentação que interessa Luiz Inácio Lula da Silva, por isso que você vê seguindo adiante, Por exemplo, será que nós teremos as revelações através de investigação? Porque o Vorcaro, que vai falar segunda-feira na CPMI do INSS, ele pode de repente colocar a boca no trombone. Mas será
que de repente, se for caro, poupar nomes, poupar ministros da Suprema Corte, será que organicamente a Polícia Federal vai conseguir fazer o trabalho dela? Há delegados espalhados pelo Brasil inteiro revoltados com a atual situação da Polícia Federal, que de uma certa forma se tornou a Gestapo de Alexandre de Moraes. Então a Polícia Federal, uma boa parte, indignada com tudo que está acontecendo, assim como você, brasileiro, que não concorda com essa patifaria que virou aí uma parte, um núcleo da Polícia Federal. Como nós estávamos falando, em Brasília há um núcleo de pessoas oriundas aí do Nordeste, jovens, que estão entrando agora, mais velhos, oriundos do Nordeste, que têm, né, já sua posição política definida, e aí em apoio ao PT. Meus queridos, eles estão, né, usando o Estado para perseguir opositores, para poder conduzir investigação que lhes interessa. Essa é a grande verdade. Eles estão dando tapa na cara da Polícia Federal, estão acabando com as nossas instituições. Imagina você não poder confiar na polícia e nem na justiça. O que vai virar isso daqui? O que vai virar isso daqui? Imagina só. Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, um excelente dia abençoado para você. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa programação. Muito obrigado pelo seu carinho e por tudo que você tem feito aqui ao nosso canal. Na tela, advogado afirma que Moraes blindou a sua mulher com operação contra auditores. Para o Dr. Jeffrey Schichini, medida do ministro teve a intenção de impedir a investigação futura sobre o contrato entre Viviane Barsi e o Banco Master. Estou com dificuldade para trazer os vídeos aqui, mas eu vou tentar trazer esse vídeo do Dr. Jeffrey Schichini. Vamos ver se ao longo aí do dia eu consigo, de repente, trabalhar em cima desse computador e tentar arrumar aqui, porque está bem complicado, tá bem ruim de se trabalhar desta maneira, né? Tá carregando o vídeo, então enquanto isso, né, a gente bate um papinho até o vídeo chegar, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? A família vai bem? Como é que tá os meninos? Como é que tá a escola? Como é que foi o feriado de carnaval? Ah, chegou aqui o Dr. Jeff. Vamos ver se dá certo, né? Chegou em partes, né? Já já a gente traz o Dr. Jeffrey. Enquanto isso, gente, dedinho no like, você vai compartilhando, levando para frente o nosso conteúdo, abençoando o nosso trabalho, que precisamos de você. O nosso Pix está aqui para você trazer qualquer valor, para você abençoar o canal Abordo Notícias. 11 95 275 3898, para você dar uma força, para você contribuir e abençoar o meu canal. Preciso da sua força, da sua ajuda, para que possamos continuar com esse trabalho. Beleza? 11 95 275 3898, para você dar uma força. Esse é o Pix aqui do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Vamos então com o Dr. Jeffrey Schichini. Toda a verdade que está por trás da decisão do Alexandre de Moraes contra os agentes da Receita Federal que descobriram o contrato de 129 milhões da sua esposa. PF faz buscas para apurar vazamento de dados da Receita de ministros do STF e parentes. Tá todo mundo achando que o Alexandre de Moraes se vingou dos agentes da Receita que descobriram esse contratinho de 129 milhões com um banco fraudulento que deu um golpe de 12 bi no banco público BRB. De fato, Alexandre de Moraes está sim se vingando desses agentes, mas não só isso. STF divulga nomes de servidores suspeitos de vazamentos. Nomes dos alvos da operação da Polícia Federal por vazamento de dados foram vazados, foram tornados públicos pelo STF. O próprio STF
divulgou o nome de 4 agentes da Receita Federal no próprio site do STF. Se isso não for vingança contra esses agentes, não sei qual nome dar. Mas não se trata só de vingança. E aqui está a verdade por trás dessa decisão que agora eu quero mostrar para vocês. O Código de Processo Penal diz no seu artigo 157 que são inadmissíveis provas ilícitas. Prestem bem atenção nisso. São inadmissíveis, devendo ser tiradas do processo as provas ilícitas. Aí o parágrafo 1º vem e diz: são também inadmissíveis, ou seja, não são válidas, não podem ser utilizadas, as provas derivadas das ilícitas. Sacou onde está a sacanagem aqui? Alexandre de Moraes criou a blindagem para sua esposa. Moraes fala em acesso ilícito a dados para produzir suspeitas artificiais. Alexandre de Moraes disse: acessaram ilicitamente os dados do contrato de 129 milhões da minha esposa, e inclusive por finalidade ilícita. Ou seja, se esse acesso ao contrato de 129 milhões da esposa do Moraes foi um acesso ilícito, significa que nada pode ser feito com esses dados. Sua esposa não pode ser investigada, sua esposa não pode ser processada e responsabilizada. Por quê? Porque descobriram esses dados, descobriram esse contrato de 129 milhões por meio ilícito. Ou seja, tudo que vir agora, depois dessa descoberta, é ilícito por derivação. É aquilo que a doutrina chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, tudo que ela produz é ilícito. É isso mesmo. Moraes criou uma blindagem para sua esposa contra eventual investigação contra ela ou processo, que não poderão existir porque chegaram até esses dados do seu contrato de forma ilícita. Moraes decreta quebra de sigilo bancário de suspeitos para apurar venda de dados de ministros do STF. Os agentes da Receita acessaram esses dados com finalidade ilícita. Nada, então, poderá ser feito com esses dados. Acontece que a Receita Federal não precisa de autorização judicial para investigar transações suspeitas. Isso é pacífico na doutrina, na jurisprudência. Decisão do STF. Receita não precisa de autorização judicial para examinar a movimentação financeira do contribuinte. Então, em tese, não teria problema nenhum os agentes da Receita aqui acessarem esses dados desse contrato de 129 milhões com um banco fraudulento. É uma transação suspeita. Mas aonde que está a estratégia do Moraes? 2 pontos aqui. Primeiro, ele vem e diz que a finalidade desse acesso foi ilícita. Primeiro, ele disse que a finalidade foi para produzir suspeitas artificiais. E depois ele diz, inclusive, que há indícios de venda de dados de ministros. Então ele vem e diz, se a finalidade desse acesso é ilícita, significa que os dados que eles produziram e tiveram acesso são ilícitos e não poderão ser utilizados para fins criminais. São provas ilícitas por derivação. O segundo ponto da estratégia é que, muito embora a Receita não precise de autorização judicial para apurar transações suspeitas, a Receita só pode apurar essas transações em procedimento instaurado. E o que estão dizendo é que esses 4 agentes da Receita, eles não instauraram um procedimento formal. Eles acessaram de forma irregular, o que também inviabiliza a utilização dos dados que foram descobertos. E nunca. Se existe um criador de sites com IA que realmente merece a sua atenção, é o do Wix. Aqui poderão ser utilizados. Aí a própria Receita, de forma livre, obviamente, vem e confirma isso. Receita admite vazamentos de dados de ministros do STF e parentes. A Receita detectou quebra de sigilo fiscal da esposa de Moraes e de filhos
de ministro do STF. A própria Receita vem e diz, além da finalidade ilícita, houve a quebra de sigilo sem procedimento formal oficial instaurado, o que é irregular. Ou seja, gente, Alexandre de Moraes criou uma blindagem para sua esposa e seus filhos no contrato de 129 milhões. E por que ele precisou fazer isso de forma tão rápida? Lembram daquela decisão do Dias Toffoli dizendo que só ficarão no STF os casos que têm prerrogativa de foro? Pois é. E agora o Dias Toffoli, inclusive, saiu da relatoria do Master. Quem é relator do caso Master? Alexandre de Moraes precisou, então, criar uma blindagem para sua esposa e seus filhos, porque agora não é mais o Dias Toffoli à frente, agora é André Mendonça e sua esposa e seus filhos não têm prerrogativa de foro. Para evitar, então, que um delegado ou um juiz de primeiro grau façam algo contra sua esposa e seus filhos, ele já criou essa blindagem. Esses dados que encontraram contra a minha família são ilícitos, então nunca poderão ser utilizados contra a minha esposa e meus filhos. Está aqui o verdadeiro motivo dessa operação contra esses agentes da Receita Federal. Blindar sua esposa e seus filhos contra qualquer ação do primeiro grau que esteja longe do seu alcance. Se um delegado honesto, por exemplo, quiser investigar esse contrato, basta a defesa fazer um HC, esse HC chega no STF, o STF dá uma canetada e fala, tranca a investigação, porque tudo que encontraram contra a esposa do Moraes e seus filhos foi de forma ilícita, então são dados ilícitos por derivação. Resumindo, o tal do contrato de 129 milhões do escritório da esposa do Moraes com o Banco Master nunca poderá ser utilizado criminalmente contra ela e os filhos do Moraes. Esta é a verdade por trás dessa decisão do Moraes contra os agentes da Receita Federal. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, professor de processo penal e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, meus queridos. Quase que não foi, né? Mas foi. Tá aí então, né? Tá aí. Imagina só. Minha gente, nós não estamos falando aqui de de dinheiro de pinga. Nós estamos falando de 130 milhões de reais. 130 milhões de reais. Nós estamos falando do maior contrato da história da advocacia. 3 milhões e meio por mês. Quem você conhece que ganha 3 milhões e meio por mês? Quem você conhece que ganha essa grana por mês? É óbvio que 3 milhões e meio é muito melhor do que os 40 mil que o ministro ganha como ministro da Suprema Corte. Você já parou para pensar quantas vezes o salário do ministro você tem pelo menos quase 100 vezes a mais do que o ministro ganha por mês. É o pagamento da mulher. Eu deixaria de ser ministro, rapaz. Encheção de saco. Imprensa. Bolsonarista me enchendo o saco. Eu deixaria de ser ministro. Ah, mas se deixar de ser ministro não pega um contrato desse, né? Eu queria ver Viviane Barsi de Moraes pegar um contrato de 3 milhões se ela não fosse esposa de Alexandre de Moraes. Pela capacidade, sabe? Pela competência. No peito. Deixa comigo. Eu duvido que conseguiria, não por ser mulher, nada disso. Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado aí pela sua
audiência maravilhosa aqui no canal A Bordo Notícias. Estou muito feliz em ter você por aqui, melhor ainda em saber que você gosta, curte o nosso programa de uma certa forma e estará sempre aqui com a gente, nos dando essa moral, nos dando essa força. Por favor, colabore com o nosso programa. A gente tem um Pix aí para você abençoar o A Bordo, para você trazer qualquer valor. Colabore com o nosso trabalho, faça um Pix 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você trazer esse colabore especial, dando essa força, dando essa moral aqui no canal A Bordo Notícias. Qualquer valor que você mandar aqui será bem-vindo demais. A gente está precisando aí da sua colaboração. Nós já estamos aí com o nosso programa há alguns minutos e não recebemos ainda nem o primeiro Pix aí de abertura aqui dos trabalhos. Se você puder ajudar, o Pix está na tela. Então, por favor, abençoe o canal. Traga a sua colaboração. Por favor, o A Bordo precisa de você. 11 95275 3898 é o meu pedido, que você chegue junto aqui e esteja abençoando o nosso canal. Você gosta de polêmica? Pois é, meus queridos, eu também gosto, e gosto das polêmicas, as mais tretas da vida, para mim melhor, não é? Pois é. Presta atenção. Agora o bicho vai pegar, tá? Enquanto isso, vai espalhando para frente o nosso conteúdo aí, vai dando like, pessoal, pelo amor de Deus, vai compartilhando, vai trazendo aí uma colaboração também, o que vocês puderem fazer aí para ajudar o nosso conteúdo, será muito bem-vindo aqui no nosso programa, desde que vindo de coração, você tem esse entendimento que ajudar é preciso, beleza? Vou tomar uma água para a gente seguir aqui com o nosso programa. Muito bem, meus amores, vamos juntos aqui com o nosso programa. O bicho vai pegar agora aqui no A Bordo Notícias para você ligado na nossa programação. Presta atenção que tá aí na tela. Ministério Público quer que Tribunal de Contas da União investigue presença de autoridades em festa de Vorcaro. Conforme o pedido, esses eventos teriam contado com a presença de altas figuras dos 3 poderes da República. Rapaz. E eles querem saber, procura-se quem é o pica da galáxia, né? Chega, deu um trava-língua aqui. Quem é o tal do pica das galáxias do judiciário? Quem é o todo-poderoso que frequentava as festas bunda lelê de Daniel Vorcaro? Quem será? No Brasil também tem algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também tem o tal do caso meio parecido ali com o Epstein. Diferença, por enquanto, é que no Epstein tinha a presença de menores. E aqui não há nenhuma investigação que leve a isso. Mas quem será o tal do Bambambam aí que gosta das festinhas bunda lelê do tal Daniel Vorcaro? Presta atenção. Era inevitável que houvesse sexo entre os integrantes do escândalo Banco Master. É o nosso destino, como diz Paulo Prado no clássico Retrato do Brasil, ao lado da cobiça. Tem sempre a luxúria. Integrantes essenciais da tristeza brasileira. Resultado psíquico do esgotamento moral e físico causado por ambas. Para não variar a expectativa, advém de celular de Vorcaro, dispositivo que se tornou eventual Deus. Eis
machina, ou ex machina. Escuto já faz um tempo e leio agora nos jornais que há imagens das festinhas que o banqueiro promovia, misturado com autoridades dos 3 poderes e moças de fino trato. De resto, bem mais fino do que o das autoridades. Olha só. As prostitutas tinham mais dignidade do que estes. A história ganha contorno mais nítido como a representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que recomenda a abertura de um processo para identificar quais seriam as autoridades que participaram das festinhas de Daniel Vorcaro. Sabe onde? Trancoso. É o Cine Trancoso no ar. Esses eventos, denominados Cine Trancoso, teria contado com a presença de altas autoridades dos 3 poderes da República, incluindo integrantes do Poder Executivo do governo anterior, membros do mercado financeiro, da política e do meio jurídico, é o que diz a representação. Antes de ser adquirida por Vorcaro ao preço de 300 milhões, a casa onde ocorriam, digamos, a exibição do Cine Trancoso pertencia a uma ricaça de São Paulo que alugava ao banqueiro. Em uma ocasião, a proprietária ficou furiosa com Daniel Vorcaro por causa de uma festa pra lá de animada dada por ele. O Vorcaro encheu a minha casa de putas. Ele, amigos e muitas putas. Desde antes de ontem, há reclamações por causa do som acima do permitido. Ontem foi pior. Foi o que escreveu a dona do caso ao corretor responsável pelo aluguel em 5 de outubro de 2022, véspera do aniversário de Daniel Vorcaro, como revelado pelos jornalistas Guilherme Seto e Lucas Marchisme. A representação feita pelo Tribunal de Contas da União não deixa de ser curioso que o Tribunal de Contas tenha fiscalizar lubricidades. Cita uma reportagem da revista digital Liberta. A revista diz ter uma fonte que afirma ter assistido um suposto vídeo exibido na reunião do board de uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Suposto vídeo seria uma compilação de cenas das festas promovidas por Vorcaro, que contaria com moças vindas do exterior, bem mais confiáveis pelas distâncias geográficas e linguística que separam desses tristes tópicos, é o que diz a revista. Presta atenção, hein? O vídeo estrelado por um pica da galáxias do Poder Judiciário foi assim, pica das galáxias, que um dos principais executivos da REG classificou o personagem quando o tema terminou sendo abordado na mesa de trabalho da operadora, agora em liquidação pelo Banco Central. O vídeo estava arquivado no celular de Daniel Vorcaro, à época banqueiro e ainda controlador do Banco Master. Hoje, Vorcaro é ex-banqueiro, Master não é mais banco. A REG está em liquidação e o celular está retido pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal sob custódia do Supremo Tribunal Federal. Notícias que houver festa em Trancoso, em Nova York e em Lisboa, a fé para aliviar o cérebro que haviam fumegado do Gilmar Palusa. No dia seguinte ao affair do banqueiro, os participantes do Gilmar Palusa que circulavam na Avenida Liberdade, onde está localizada as grifes de luxo de Lisboa, só falavam do evento do Master, segundo 3 pessoas que o acompanham o seminário.
Muitos dos participantes viajaram acompanhados por esposas dos namorados e a circulação de algumas das mulheres convidadas por Vorcaro em lugares públicos despertou desconfiança e gerou fatórios nas rodas femininas. Pessoas, no entanto, do Master contam que algumas das mulheres frequentadoras das festas teriam tornado a próxima de Vorcaro, recebiam mesada, moravam em hotéis de luxo em São Paulo e ajudavam a trazer amigas para participar das festas promovidas na cidade. Foi o que escreveram os repórteres Alexa Salomão e Joana Cunha, as repórteres. Quando indagada por jornalistas a respeito das bagunças de Vorcaro, a defesa do banqueiro diz que a divulgação de conteúdo carregado de juízo moral, dissociados de qualquer relevância jurídica, contribui apenas para a circulação de ilações e para a indevida invasão da esfera privada. De fato, seriam ingerência indevida e moralismo funçar e condenar as festinhas privadas promovidas por adultos para adultos em ambiente no qual o sexo é prática de forma consensual. A questão é que as festas de Vorcaro teriam como peça de resistência, além do sexo, a corrupção e o tráfico de influência envolvendo autoridades e políticos. Nesse caso, a coisa se torna de interesse público e passível de julgamento moral, movido por absoluto interesse público. Portanto, é que vocalizo a pergunta que não quer calar: quem seria o pica das galáxias do judiciário? Que protagonizaria o suposto vídeo que estaria no celular de Daniel Vorcaro. Quem é? Essa palavra, né, feia, ela faz alusão a alguém assim muito poderoso, a alguém, né, de grande poder. Quem seria esse? E meus queridos, vídeo de orgias, de putarias, explodindo tudo, tá? Nosso querido Gustavo Gaia fez um vídeo comentando. Eu vou trazer para você o vídeo do Gaia, né? Ver se carrega tudo direitinho aqui, se vai dar certo. Enquanto isso, se você puder ajudar o canal, fique à vontade para abençoar o nosso programa. 11 95275 3898 para você trazer qualquer valor aí, dar uma moral, uma força aqui ao nosso canal. É o que eu preciso e de você hoje. Então abençoe aqui o nosso programa. Na tela, Gustavo Gaia. Não bastasse o escândalo de corrupção do Banco Master envolvendo ministros do STF, grandes figuras do governo brasileiro, agora tem o escândalo da putaria Master. Não é brincadeira. Isso aqui é puro suco de Brasil. Vamos lá. Um detalhe que chamou atenção quando o Dias Toffoli foi retirado da relatoria do caso é essa matéria que foi pouco noticiada. Ele tomou duas decisões, né? A última decisão de Toffoli antes de deixar o caso Master. Antes de sair do caso Master, o que ele fez? No despacho sigiloso obtido por coluna, Toffoli removeu 2 documentos do processo principal do Master no Supremo e ordenou que fossem autuados como novos processos autônomos. Por prevenção, ou seja, por ser juiz do tema àquela altura, o próprio Toffoli se apontou como relator desses 2 novos casos. De novo, Toffoli ele não entregou 100% a relatoria, não. Ele retirou 2 coisas ali e criou 2 novos inquéritos, onde ele é o detentor, é o relator. E aí sai essa matéria aqui, que, cara, isso aqui pra mim é surreal. Vamos lá. Como eram as festas de Vorcaro com autoridades, eventos viraram alvo de pedido de investigação. Lembrando, né? Toffoli separou 2 documentos antes de entregar a relatoria. Por quê? Acharam no celular do Vorcaro, escuta isso aqui, acharam no celular do Vorcaro vídeos envolvendo até um pica das galáxias do judiciário.
Quem seria esse tal superpoder do judiciário brasileiro que tá num vídeo de putaria no celular do Daniel? Cara, nós chegamos no fundo do poço mesmo. Nós chegamos no fundo do poço. É uma coisa difícil de falar no Brasil, mas olha isso aqui. Festas do Master. Quem seria o pica das galáxias do judiciário? Era inevitável que houvesse sexo entre os ingredientes do escândalo Master. Pô, não sei se era inevitável ou não, mas haveria um suposto vídeo estrelado por um personagem poderoso. Quem foi o personagem poderoso que mais radicalizou na defesa e blindagem do caso Master? Quem foi essa pessoa? Que nome vem à sua cabeça? Não estou fazendo acusações. Estamos apenas pensando juntos aqui, eu e você. Vamos lá. Esses eventos, denominados Cine Trancoso, teriam contado com a presença de altas autoridades dos 3 poderes da República, tá? STF, Legislativo e Executivo, incluindo integrantes do Poder Executivo do governo anterior, membros do mercado financeiro, da política e do meio jurídico. Antes da adquirida, ela comprou, Vorkaren, aqui a dona da casa lá, a dona da casa, tá aqui a matéria, vamos pegar o print, melhor vamos trabalhar com prints aqui, A dona da casa que o Vorkaro alugou, ela tá revoltada, porque aqui, Celso, ele levou 20 putas para a casa que ele aluga com a esposa e filhos. Para piorar, a casa ainda é vizinha de cerca da futura casa de praia do pai. E as mulheres eram de outros países, parece. Ele levava mulheres da vida, né? Mulheres do job de outros países, como Ucrânia, estava escrito aqui em algum lugar, porque delas não poderiam entender o que eles falavam nas reuniões. Esse é o retrato da alta cúpula da elite brasileira, do nosso judiciário. Aqui, vamos voltar para cá, para essa matéria aqui. O vídeo era estrelado por um pica das galáxias. Isso aqui o cara que viu, o cara que viu o vídeo do Poder Judiciário. Foi assim, pica das galáxias, que um dos principais executivos da REAG classificou o personagem quando o tema terminou sendo abordado na mesa de trabalho da operadora agora em liquidação do Brasil, do Banco Central. O vídeo estava arquivado no celular do Vorkaro, à época banqueiro e ainda controlador do Master. Hoje o Vorkaro é ex-banqueiro, o Master não é mais banco e REAG está em liquidação e o celular está retido pelo Ministério Público Federal. Noticia-se que as festas em Trancoso, em Nova York e em Lisboa, um after para aliviar os cérebros que haviam fumegado Gilmar Palusa. Peraí. Então essas festas com prostitutas aconteceram também no Gilmar Palusa, aconteceram também lá em Nova York, que estavam quem? Vamos lembrar? Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, obviamente no Gilmar Palusa, Dias Toffoli. Estas pessoas estavam no evento onde aqui no celular do Vorkaro foi confirmado que houveram festas de putaria depois. No dia seguinte ao after do banqueiro, os participantes do Gilmar Palusa que circulavam na Avenida da Liberdade, onde estão localizados as grifes de luxo de Lisboa, só falavam do evento do Master, segundo 3 pessoas que acompanharam o seminário. Muitos dos participantes viajaram acompanhados por esposas e namoradas, e a circulação de algumas das mulheres convidadas por Vorkaro em lugares públicos despertou a desconfiança e gerou falatório. As mulheres ficaram com ciúme, né? Porque o banqueiro lá, amigo do marido delas, estava levando garotas do job. Tá aí, fala com ele, era o Sugar Daddy, né? Sustentava essas mulheres. Divulgação do moral. Tá. Aí vem a defesa. Quem é esse pica das galáxias? Quem seria esse pica das galáxias do judiciário que... do judiciário, meu Deus, eu não consigo fazer. Quem seria o pica da galáxia do judiciário que foi nessas festinhas e fez de tudo? Opa, não era para estar aparecendo isso aqui não, meu. E fez de tudo para defender e blindar o Vorkaro e todo o caso Master, e quando saiu da relatoria, saiu levando 2 novos casos de investigação. Arrancou 2 fatias ali do relatório. Quem é, meu Deus do céu? Assim. Ai. Eu tô achando que o STF tá ficando tão descredibilizado, cara, que eles não vão poder prender mais ninguém agora, até resolver essa questão aí dentro.
Tu que acha, né, Gaia? Você acha demais, né? Ah, não, agora o Ministério não vai prender. O STF vai prender ninguém, né? Rapaz, onde que esses caras ligam pra isso? Onde que esses caras não ligam pra isso, né? Ei, Gaia, eu vou te falar também, viu? Eu acho que tem hora que esses deputados também parece que falta um pouco de... como é que eu vou te falar? Tá muito inocente. Sabe de nada, inocente, não é? Sabe de nada, inocente. Jesus amado, apaga a luz, misericórdia, viu? Santo Deus, pra você... É isso, meus queridos, e ainda zombam, né, da nossa cara, fazem piadinhas quando estão condenando as pessoas, né? Quando estão lá, você viu que havia mulheres, ministros, né, teriam viajado com suas mulheres, tá? E quem, fofoca, gente, é complicado, né, mas lembra que o texto dizia o seguinte: participantes foram para Nova York com as suas mulheres. Quem estava em Nova York com a Viviane Bartos de Moraes nesse tempo? Hã? Pois é, meus queridos. E diz que o Vorcaro, lá em Nova York, encheu todo mundo de puta pra lá e puta pra cá. E as mulheradas, né, pelo meio, né, ficou, bufunfa, né? Porque a mulher é desse jeito, né? A mulher, se ela tá aqui, chega uma dessas do job, né, essas que chamam atenção, né, geralmente portando corpos esculturais, roupas curtas, mulherada, o zoião, né, na hora, não é? Toma, pum. E aí, meus queridos, tava lá o Vorcaro. Lembra que em Nova York o Vorcaro pagou jantar para ministro, né? E pelo jeito levou também outro tipo de comida, né? Para você ligado no Aborda Notícias, onde você estiver aqui com a gente, curtindo o nosso programa, é o tipo de coisa que a gente sabe que acontece, né? É o tipo de coisa que a gente sabe que acontece. A gente sabe que essas coisas acontecem. Acontece isso na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. Não é de agora. Não é de agora que isso acontece. Aí a matéria destacando que há, né, possíveis participantes até do governo de Bolsonaro. A gente sabe que há essas coisas. E cada um faz com a sua vida o que quiser. Cada um é responsável por si, perante a justiça e perante Deus. O que acontece? Uma festa de orgia, ela não é crime. Ela é imoral. Ela é imoral, mas não é ilegal. Então, cada um faz o que quer. Mas tem integrantes do governo. Mas tem integrantes do Poder Judiciário. Não é ilegal. Passa a ser ilegal quando esses que formam essa comunidade, né, que gosta de, né, dessas orgias, é quando esses começam a ajudar de forma ilícita os organizadores da festa. O Daniel Vorcaro, ele fazia uma espécie de emboscada, ele atraía para sua rede essas pessoas que, muito provavelmente, né, beneficiavam o banqueiro. Cara, mas você sabe o que é? O tiro sair pela culatra. É o que está acontecendo. O tiro saindo pela culatra. Você tem os poderosos, aqueles que se reúnem, alugaram uma casa de uma senhora, você viu, né? De uma rica, para poder fazer esse tipo de coisa. Depois, o Daniel Vorcaro comprou a casa. Ele gostou tanto que ele pagou 300 milhões de reais na casa, que é a casa em tal
Trancoso, né? Trancoso é Bahia, né? É lá no estado da Bahia. Então é para lá que o Daniel Vorcaro levava todo mundo. O que ainda não comentaram ainda, né? E aí a gente ainda está no campo da fofoca, né? Há uma conversa de um determinado ministro. Escapou, tá bom? Dizem que é ministro, tá? Mas de uma autoridade, e essa autoridade levaria uma vida com família, com esposa, mas que nessas festinhas ele ia atrás de outra coisa. De outra coisa. Tá? E atrás de outra coisa. Aí alguém está dizendo, mas se for pago com dinheiro público é crime. Não, não é pago com dinheiro público. É pago com o dinheiro deles. Deles mesmo. Do Vorcaro, o cara tem dinheiro. O problema, minha flor, é quando, tá? Para esses políticos, esses influentes, para se manterem no esquema, eles tinham que contribuir ajudando dentro da sua área, né? O político ia fazer lobby dentro do Congresso Nacional, o juiz ia dar um jeito lá dentro da Justiça e assim por diante. E aí, meus queridos, né? É isso. O ser humano, eu falei num dos nossos programas aí, eu acho que foi ontem, parece que a Bíblia, ela diz o seguinte: o príncipe, né, desse século, ou seja, Satanás, ele venda as pessoas, né? Ele venda as pessoas, coloca uma venda. E a ambição pelo dinheiro, né, ela traz exatamente isso. Essa destruição. Você vê homens que eram para finalizar as suas carreiras, se aposentarem, deixarem um legado familiar, um legado de honestidade, um legado de moralidade. E o que nós estamos vendo são homens denegrindo aquilo que Deus criou, homens que eram para ser os responsáveis pelo desempenho correto da justiça, pelo desempenho correto da política, estão envolvidos em tudo isso. Homens e mulheres, tá bem? Você pega, por exemplo, a gente tem agora a acusação de um ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a terceira instância, sendo acusado de assédio sexual. Uma garota de 18 anos que estava na casa do ministro, acompanhada dos pais. Não era uma garota de programa, não era uma garota do job. Não, era uma garota que estava lá junto com os pais. Em determinado momento, foram à praia e dentro da água a acusação é de que o ministro tentou agarrá-la. E depois que esta colocou, né, a boca no trombone, denunciou, apareceu mais uma. Apareceu outra. Então, tudo que estava oculto está sendo revelado. Ou o que estava, né? Não estou falando, não posso dizer tudo, mas refazendo aqui a minha fala, o que estava oculto está sendo revelado agora. Imoralidade, corrupção,
tráfico de influência, que é isso, né, que a gente estava falando, né? O Daniel Vorcaro organizava suas festinhas, os participantes entravam numa espécie de rede e que fornecia ao Vorcaro o tal tráfico de influência. E eles estão caçando o tal do pica das galáxias. Quem será? Pois é, meus queridos. Para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa onde você estiver, como é bom, né? Você pagar as suas contas, você ser alguém que não entra nesses esquemas. Você leva a sua vida simples, aí junto com o seu marido, junto com a sua esposa, você, quando tem, né, arroz, feijão, vai o arroz, feijão, quando tem arroz, feijão e um bife, vai o bife, né? É nessas horas, né, que a gente não se arrepende de ser o que é. Quantos aí entram nisso? Quantos? Quantas meninas, né, com um futuro brilhante pela frente? Quantas meninas entram nisso, né? O dinheiro rápido, né? O dinheiro. Mas, meus queridos, você sabe que é como eu estava dizendo, né? O homem, ele cava a própria cova, ele cava o próprio buraco e depois cai nele. Você parou para pensar, eu já falei algumas vezes aqui, ninguém que foi denunciado, foi preso ou algo nesse sentido, foi atrás de dinheiro, por exemplo, para ajudar alguém? Vocês pararam para pensar? Porque, por exemplo, em determinada situação, às vezes alguém ali foi pedir um patrocínio, por exemplo, para o Banco Master, para ajudar a associação que está fazendo uma festa para angariar, arrecadar dinheiro. E não saiu assim, fulano, até pastores envolvidos, né? Pastor da igreja tal buscou patrocínio para poder realizar evento na igreja, para poder realizar, sei lá, para cuidar de uma associação que cuida por exemplo, a igreja tem muito, né, casa de recuperação de drogados, né? Não. Todo mundo buscando dinheiro para si. Tudo bem, dinheiro ilegal é ilegal, para fazer o bem, para fazer o mal é ilegal. Mas você não vê ninguém falando, nossa, fulano usou o dinheiro ou foi atrás de um patrocínio para poder ajudar. É tudo, onde eu quero chegar, é tudo para si. É tudo para poder, em benefício próprio, sabe? É para comprar carrões, comprar uísque caro, comprar drogas, fiar tudo no rabo e acender a bomba e explodir tudo. Tem, né, um vídeo do nosso querido Didi Red Pill que eu vou trazer para você. Há alguém aí, né, que talvez estaria lá. A desconfiança de que o presidente do Congresso Nacional, a cara do Didi, de cara de quem vai aprontar, né, Didi? Cara de quem vai aprontar, com informações aí sobre essas tretas que tá dando muito o que falar. Vamos lá com Didi Red Pill. Vambora, Didi. Hoje eu queria comentar o que andou circulando ontem, né, um rumor sobre Alcolumbre e as festinhas do Vorcaro. Mas antes, dá uma olhadinha nessa dica. Repare se isso aqui é familiar para você. Depois do almoço, dá aquela vontade de doce. Ou você começa... Deixa eu só passar aqui a propaganda do Didi, tá bem? Vamos lá, aqui. Bora. Sobre a participação do Alcolumbre nas festinhas do Vorcaro. Parece que ele é uma das autoridades
que foi pega em flagrante, em vídeo, certo? E que isso está sendo difundido aí em certas rodinhas de grandes autoridades e banqueiros. Se é verdade ou não, eu não sei. Eu não estou cravando que Alcolumbre participou de nada. Eu estou dizendo que ontem no Twitter a fofoca era essa, né? E a gente sabe que onde tem fumaça, meu amigo, tem fogo. Sabemos também que Alcolumbre foi sim convidado algumas vezes para participar. Ah, tá travando. Bora, Bill. Ai, é hoje que eu infarto aqui, tá? Bora. De festas na casa do Vorcaro, lá no sul da Bahia, né? Em Trancoso. Aquela casa maravilhosa que dizem que custa 300 milhões de reais. Curiosamente, ontem também, o nosso amigo André Marcília trouxe os prints da conversa que está dentro do inquérito, que está na mão do Fachin, aonde a proprietária da casa, que depois vendeu para o Vorcaro, estava muito chateada porque disse que a casa estava cheia de puta, que o Vorcaro levava essas meninas para lá, levavam autoridades, etc e tal, e quando entregava a casa para ela, a casa estava um desastre. E isso, evidentemente, ela entrou na justiça, ela ficou chateada e tentou resolver de algum modo, né? No final das contas, ela vendeu a casa para o Vorcaro. Mas em uma das mensagens, ela diz que como é possível que alguém que leva a família e os filhos para essa mesma casa utilize essa casa para orgias com autoridades? E nisso ela tem razão, né? É muita cara de pau do senhor Vorcaro. Mas enfim, essas são os boatos que surgiram ontem na internet, que o Alcolumbre também está aí gravado em vídeo. Se é verdade, eu acho que a gente vai saber mais para frente. Não sei se a gente vai ter acesso ao vídeo ou não, mas eu acho que mais para frente a gente vai saber, não só do Alcolumbre, mas de muitas outras autoridades. Ontem mesmo eu trouxe a informação, através do Mário Sabino, do Metrópolis, que existe uma autoridade que eles classificam como pica das galáxias do judiciário. Quem seria esse pica das galáxias do judiciário? Eu não faço a menor ideia, mas pelo menos é isso que se diz nas altas rodas da Faria Lima, que esse vídeo que eles assistiram tem essa grande autoridade. Claro que a gente pode ficar elucubrando, imaginando quem seja, né? Só que na matéria do Mário Sabino, ele não disse se essa grande autoridade estava com homem ou se estava com mulher. E isso faz uma diferença muito grande. Enfim, galera, é isso. Deixa aí nos comentários se vocês acham que o Alcolumbre estava lá e se você tem alguma desconfiança que possa ter algum outro político envolvido nisso e quem seja, escreve aí, por favor. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, cogite se inscrever no Didi Red Pill no YouTube e também no Didi RP2. Valeu, Didizinho! Maravilhoso, né? Vem! Ó, não confunda uma coisa com a outra, tá? Se lá estivera o Davi Alcolumbre, não é ele o pica das galáxias, porque o P das galáxias é o P das galáxias do judiciário, tá bem? Então, se o senador A, o senador B, se o político A, o político B ficar comprovado, não é ele, porque não é só o pica das galáxias, é o P das galáxias do judiciário, tá? Não é de qualquer lugar, não. Nananina não, meus amores, é lá do judiciário. É o Cine Trancoso, caracas, meu, explodindo tudo, pegando fogo. Rapaz, que coisa linda, maravilhosa, né? Eu tenho falado aqui no programa, é do jeito que o diabo gosta, né? Pessoal, colabore e ajude o nosso programa, seja uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas e a gente precisa dessa sua ajuda. Qualquer valor que você
trazer aqui ao nosso canal, será muito bem-vindo. Você pode abençoar o programa através desse Pix aí na tela. 11 95275 3898 para você abençoar o canal, para você fortalecer o programa, para você dar uma força aí contribuindo com o nosso canal. 11 95275 3898. Vem cá, dá uma força, colabore. Nós precisamos de você. Então, por favor, ajude o meu programa, que é carente da sua ajuda, principalmente depois do que o YouTube está fazendo aí com o nosso conteúdo, destruindo o nosso conteúdo. Beleza? 11 95275 3898 para você abençoar o canal e trazer a sua oferta de amor aqui ao canal A Bordo Notícias. Beleza? Para você ligado aqui comigo, então se inscreva, ative as notificações, não perca um só dos nossos programas, nos ajude, por favor, precisamos de você. Se inscreva, por favor, e muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, sempre aqui no nosso programa.